Nesta aula nós queremos tratar a primeira carta de Paulo aos Coríntios, olhar um pouquinho a sua estrutura, o seu contexto histórico e algumas informações importantes. Como aspectos gerais, destacamos que no final da sua segunda viagem missionária, Paulo permaneceu durante 1 ano e meio em Corinto e ensinou a palavra de Deus. Como fruto desse trabalho de 1 ano e meio, surgiu a igreja, então, de Cristo em Corinto. Isso nós podemos conferir em Atos capítulo 18, versículos 1 e seguintes. Desde cedo, a igreja de Corinto ela era cercada de problemas internos e isso transparece de uma maneira muito forte na carta de Paulo aos Coríntios. Exemplo disso são as passagens da carta, como por exemplo no capítulo 1, versículos 11 e 12, capítulo 3, versículos 3 e 4, capítulo 5, 1 e seguintes, capítulo 6, 1 e seguintes. Esses problemas certamente são reflexos da vida pregressa de várias pessoas que agora são membros dessa nova igreja de Cristo. Não podemos esquecer que Corinto era uma cidade portuária, marcada por uma ética de profunda libertinagem e, consequentemente, imoral. Corinto era uma antiga cidade grega, que, curiosamente, ela foi destruída pelos romanos e aí ela foi reconstruída. Corinto fica numa posição estratégica que lhe permitia controlar o comércio que passava pela estreita faixa de terra entre os mares Egeu e o mar Adriático. Claro que Paulo, com a sua visão missionária e estratégica, não perderia essa cidade para que ali fosse implantada uma igreja cristã. Era uma cidade próspera, influente, aliás, uma influente rota comercial pela qual passavam gregos, romanos, sírios, asiáticos, egípcios e judeus. Paulo estabelece ali uma igreja onde cedo ou tarde então se espalharia por toda parte através das pessoas que migravam através dessa cidade. Mas os desafios também eram enormes, pois Corinto sediava o templo da deusa Afrodite, a deusa do amor, construída sobre Acrópole. Acrópole era o lugar mais alto da cidade, onde de maneira costumeira ou ficavam os palácios ou os templos. Milhares de prostitutas sagradas frequentavam aquele lugar em torno, então, da deusa Afrodita, com cultos que tinham prostituição junto. A rotatividade de pessoas e a mistura de raças era imensa. Tudo isso contribuía para a má fama e a vida moralmente corrompida daquela cidade. Corinto era sinônimo de libertinagem e podridão moral. Curioso, havia uma palavra no vocabulário da época que era corintizar, que era sinônimo de libertinagem e podridão moral. Essa depravação moral e sexual, por diversas vezes, dá para imaginar. Ela também transparece nas entrelinhas da carta de Paulo aos Coríntios. Às vezes, nem tanto nas entrelinhas. Às vezes era bem direto o que Paulo dizia sobre a vida moral que essas pessoas tinham anteriormente, mas que às vezes ainda tinha fragmentos dessa velha cultura, dessa velha vida também na comunidade cristã. Um texto muito claro é 1 Coríntios 6. Eu passo a ler o versículo 9. Vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Não se enganem, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores, os assaltantes não terão parte no reino de Deus. E Paulo diz claramente: alguns de vocês eram assim, mas agora vocês foram lavados do pecado, separados para pertencer a Deus, e vocês foram aceitos por Ele, por meio de Cristo Jesus e pelo Espírito Santo, para Deus. O versículo 18 também ainda nos remete a essa realidade.
Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito de Deus, que vive em vocês, ele foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas são de Deus, pois ele os comprou e pagou por preço. Portanto, use o seu corpo para a glória dele. Nessa primeira carta, Paulo, em boa medida, se empenha para ajudar na solução dos problemas existentes na igreja em Corinto. Entre o apóstolo e os coríntios havia uma correspondência intensa. Por exemplo, em 1 Coríntios é a resposta do apóstolo a uma carta que os coríntios haviam escrito para o apóstolo. E ele responde a essa carta com uma outra carta que havia escrito anteriormente aos coríntios. Essa situação nós podemos conferir em 1 Coríntios 7, versículo 1. Agora nós queremos apontar então para a estrutura e o esboço do conteúdo. Primeiro bloco, capítulo 1 a 4, nós vamos ler sobre o problema dos partidos na igreja. Claro, vem a introdução, a exortação inicial para a unidade do Senhor, a palavra da cruz, que é loucura para os que se perdem, mas é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem, a base da pregação, que é o fundamento e edificação da igreja, ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que está posto através de Cristo Jesus. E aí ele fala dos apóstolos, servos de Cristo no sofrimento da fraqueza, e finalmente então tem a conclusão dessa exortação inicial. O segundo bloco, nós vamos ter o capítulo 5 e 6, nós vamos falar dos problemas éticos da igreja. Uma igreja fundada por Paulo também não está imune às piores aberrações. O passado dos coríntios, como já foi mencionado, juntamente com o orgulho espiritual, provavelmente foi a causa que abriu as portas para problemas morais graves, tais como capítulo 5, 1 a 5, fala de incesto, fala de brigas entre irmãos na fé, e brigas tais que foram levadas ao tribunal público da cidade. Isso nós lemos em 1 Coríntios 6, versículo 1 a 11. Problemas com prostituição na comunidade. Paulo não se limitou a censurar oralmente ou por escrito tais falhas, mas propõe medidas disciplinares claras. Isso nós podemos conferir em 1 Coríntios 5, versículos 6 a 13. Evidentemente, isso não era uma tarefa fácil, porém era necessária, pois do contrário a igreja corria o risco da corrosão e de se corromper. Hoje, com certeza, isso não é diferente. No capítulo 7 a 10, nós vamos ler da inserção da igreja no mundo transitório. Paulo não nega que a iminência da realidade da volta de Cristo confere o devido valor aos bens não duráveis dos seres humanos. Cristo vai voltar. Por isso, por que nós deveríamos nos ocupar com questões materiais? O capítulo 7 é dedicado ao matrimônio, respectivamente ao relacionamento entre homem e mulher. Os capítulos 8 a 10 abordam uma série de assuntos que podem atrapalhar a vida e missão da igreja cristã, caso não forem encarados a partir do Evangelho. Bloco 4, capítulos 11 a 14, fala dos dons do Espírito e o culto a Deus. Fala nesse bloco do comportamento no culto, da celebração da ceia no Senhor, os dons que são muitos, mas o Espírito é o mesmo que concilia e gera unidade através dos dons. Que os membros são muitas habilidades, muitos dons espirituais, mas o corpo é um só. Que o amor, capítulo 13, o cântico do amor, capítulo 13, que é o dom maior. E finalmente, capítulo 14, a relação entre discurso compreensível e o falar de línguas. O dom de línguas parece que era bastante comum, mas não poucas vezes também gerou inquietações, confusões e diferenças. E finalmente, então, a ordem no culto. No capítulo 15, que seria o quinto bloco, a esperança maior da igreja cristã é a ressurreição dentre os mortos. Paulo diz: o que adianta
toda a nossa vida de fé, todo o nosso empenho, toda a nossa dedicação pelas coisas de Deus, se não houver ressurreição, se não houver vida após esta vida aqui? Por isso, no capítulo 15, o centro da esperança cristã, a dimensão ou abrangência da ressurreição de Cristo, o corpo da ressurreição, e que finalmente não haverá mais a morte. E para concluir o sexto bloco, capítulo 16, nós vamos ver então a conclusão da carta.